ela acionava o bambu com uma casquinha de bala. Aí batia na cabeça para a gente prestar atenção. Eu acho que é por isso que eu fiquei um pouco careca, foi tanto tomar a flechada. Ou então a gente ia para o castigo de milho ou de sal. Escolhia, já tinha o sal e o milho lá para a gente ficar. Outra coisa também, tinha palmatória de jacarandá. Quem não aprendia a ler e escrever, caía no bolo. Então, era dessa forma que acontecia quando a gente estudava. E lá, os pais da gente eram o nosso professor. A gente tinha que obedecer, prestar atenção na aula e aprender. Mas era muito bom. Essa casa era de madeira, eu aprendi a ler e escrever lá. O meu amigo João Nedir teve, inclusive, com a professora, ela está com 80 e tantos anos, ainda é viva, mora em Salvador, foi feita até uma reportagem com ela. Então, naquele tempo, a educação era desse jeito. A gente, às vezes, escrevia com a pena. A pena era uma canetazinha que a gente colocava na tinta para poder escrever. Não tinha essa caneta que temos hoje, a esferográfica. A gente tinha que escrever dessa forma. Então, a educação era dessa forma, que a gente chegava para poder ler e escrever. Saúde. Voltando à saúde. Saúde, a gente tinha que tomar um medicamento. Aqui não tinha medicamento, tinha que sair daqui para Juerana para poder comprar. A gente só tomava chá, e não tinha médico. Aqui em Teixeira, na época, quando eu era criança, do tamanho de vocês, não tinha médico. Então a gente tinha que tomar o remédio vindo lá de Juerana, ou de Nanuca, ou de Caravela. E muita gente saía daqui para Juerana, porque lá tinha linha férrea. Vocês já viram falar da linha férrea? Na linha férrea, já viram falar? Não? Vai instalar novamente. Então o projeto aí de instalar a linha férrea. A linha férrea passava lá em Juerana, então eu viajava o dia todo para lá, para poder chegar e embarcar no trem. Ou ia para Ponte de Areia, ou ia para Teoflotone e Nanuque. E lá comprava todos os mantimentos, comprava tudo para trazer aqui para Teixeira. Porque aqui não tinha nada. Aqui não tinha nada. A gente não encontrava nada. Aqui só tinha uma abertura ali no trevo, uma abertura no centro e pronto. O resto era tudo mata. Aqui também, na época, porque, voltando ao comércio dos pretos, porque antigamente, não vou falar a data, antigamente, ali na Praça dos Leões, os homens chegavam ali sem camisa, de short, com facão na cintura, tudo sem camisa, e acampavam ali para poder pescar e caçar. Eles eram da onde? De uma cidade aqui que chama Elvésia. Eles vinham de lá, ou de Elvésia, ou aqui da fazenda Japira. Então esses homens acampavam ali, faziam uma abertura antes de começar a Teixeira, e depois ir embora. Então ali tinha uma abertura também, aqui em Teixeira. Então tudo era dessa forma. Sobre a religião, vou falar para vocês sobre a religião. A religião que predominava aqui era a religião católica, aqui em Teixeira. Isso no começo de Teixeira. Então, aqui tinha a Fazenda Cascata, Fazenda Nova Médica, que fica aí na prainha, a Fazenda Arara. Então, o padre, ele vinha aqui de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses. Ele vinha de canoa, ou então no lombo do animal. Aí, quando ele chegava aqui, naquele tempo, como é que se fazia? Como ele era a autoridade do município, tinha o prefeito, mas aqui a autoridade era ele. Então, quando comprava o açúcar lá em Alcobaça, os proprietários, onde ia receber ele, guardavam esse açúcar para poder temperar o café. Porque o nosso café era temperado com melado, mel de cana. Era que temperava o café, porque aqui nós não tínhamos açúcar. Aqui na época, quando eu era criança não, mas na época do meu pai não tinha criança. Quando eu nasci já conseguia comprar aqui no Duque o açúcar. Então,
Teixeira de Freitas era dessa forma. Teixeira de Freitas cresceu muito, desenvolveu, hoje é a capital do extremo sul da Bahia, mas tudo era difícil, tudo era difícil. A primeira estrada que foi construída foi de Alcobaça até a Cascata. Essa estrada foi feita na década de 40 pelo Instituto do Cacau. O Instituto do Cacau que construiu a primeira estrada. Porque Elielzito Cunha já passou aqui em junho de 1950, quando veio lá de Nova Viçosa, aqui para Teixeira, indo para Teixeira para explorar madeira em Barcelona e Medeiros Neto. Outra coisa falar para vocês, o governo municipal aqui de Alcobaça deu 20 anos de isenção para a empresa Elielzito Cunha, para o seu Elielzito Cunha, para poder explorar madeira e abrir essas estradas aqui na nossa região. 20 anos sem pagar imposto. Então isso foi tudo um incentivo para poder formar a cidade. Outra, quando Teixeira começou a desenvolver, o centro ali de Teixeira ficou muito encurralado, ficou muito apertado. Então o prefeito Dozinho comprou 5 hectares de seu Menegildo, que foi um dos pioneiros que era dono ali do centro, comprou 5 hectares de terra e doou para poder chegar a Teixeira e desenvolver. Porque o pesquisador, por mais entusiasta que ele fosse, ele jamais ia pensar que Teixeira de Freitas chegasse ao ponto que chegou hoje. Hoje é a grande referência no extremo sul da Bahia. Outra ponto importante aqui em Teixeira foi a BR-101. A BR-101 foi um marco divisor de nossa história, porque até aquele tempo a gente, para poder deslocar, só deslocava do lombo do animal ou então de canoa. Então quando a BR-101 chegou aqui, facilitou tudo. Chegaram as serrarias aqui para Teixeira, e Teixeira começou a desenvolver, em torno das 30 serrarias, Teixeira começou a desenvolver e progredir bastante.